Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o biólogo Alex Carlos e hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre os biomas brasileiros, tá? Esses ecossistemas, porque na verdade biomas eles são ecossistemas. Inclusive aqui nesse canal eu tenho um vídeo, tá? Um conteúdo falando sobre ecossistemas, o que é um ecossistema. Então se puder dar uma olhadinha lá, porque também vai ser bastante interessante. Mas antes, pessoal, da gente começar as aulas, eu queria te pedir um favor. Caso você não seja inscrito aqui nesse canal, se inscreve, tá? Me dá essa força, dá aquele like também, porque aí você vai estar me ajudando. O YouTube ele vai entender o conteúdo como relevante, fazendo com que chegue para mais pessoas, tá, pessoal? Então pausa o vídeo, se inscreve no meu canal, me dá essa força, tá? E agora vamos às aulas, né, pessoal? E agora a gente vai ver sobre os biomas brasileiros, tá, pessoal? Os biomas que estão presentes no território nacional. E esses biomas são 6: Caatinga, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica e os Pampas, tá? Ou também conhecido como Campos Sulinos, tá, pessoal? Vamos abordar um pouco, né, sobre cada um desses biomas, sobre suas características. Cada bioma possui as suas características, tá? Seus tipos de vegetações. Cada bioma possui o seu tipo de clima, tá? E a gente vai abordar um pouco sobre cada um destes biomas. A Caatinga é um bioma que ocupa 54% da região Nordeste e 11% do território brasileiro. Então veja, 54% da região Nordeste, ou seja, mais da metade do Nordeste está presente, na verdade, este bioma Caatinga. Ele está presente mais especificamente nos estados do Maranhão, Piauí, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e também parte de Minas Gerais. Então veja que por mais que a maior parte do bioma Caatinga esteja presente no Nordeste, ainda existe uma parte também desse bioma, tá? Em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais. Então é um bioma que a sua maior concentração está no Nordeste, mas ainda uma parte dela está presente no norte de Minas Gerais. É um bioma que possui vegetação de floresta baixa, tá? Caracterizada por floresta baixa, e geralmente de pequenas árvores e arbustos. E aí do lado a gente vê essas imagens, tá? A gente vê que não são árvores altas, né? Como por exemplo essas grandes florestas que a gente vê, né? Como aquelas imagens, né, das florestas tropicais que a gente viu, né? Dos biomas a nível global, mas são árvores mais baixas, tá? São árvores de um porte menor, tá? Possui essas características aqui que a imagem está mostrando. E também a sua vegetação, pessoal, possui adaptação ao período de estiagem. Então é fato que nesse bioma existe um período de chuva, tá? E um período de estiagem. No período de chuva, as plantas elas estão totalmente verdes, como a gente vê nessa segunda imagem. Porém, em períodos que não são chuvosos, em períodos de estiagem, em períodos secos, essas plantas elas possuem uma adaptação já para evitar a perca de água. Então, elas perdem as suas folhas e elas ficam, parecem que elas estão secas. Tá, pessoal? A gente olha e pensa que aquelas plantas estão secas, tá? Mas não estão. Elas estão vivíssimas. E isso é uma adaptação que elas possuem, que elas perdem as suas folhas, aquelas folhas verdes que elas tinham, e perdendo essas folhas, elas evitam com que elas percam água por evaporação. Então assim, elas diminuem, né, o gasto de energia, e aí elas conseguem sobreviver no período de seca. E aí quando chega o período chuvoso, questão de, digamos assim, de um dia, 2 dias, elas ficam verdes, tá, pessoal? É um show, é uma maravilha. Questão de poucos dias, 2, 3 dias, tá? Elas já estão verdes. Então essa vegetação do bioma Caatinga possui essa adaptação para que em períodos secos, tá, elas diminuam o consumo de energia já para sobreviverem, tá, através desse processo, perderem suas folhas para evitar a perca de água por evaporação e assim conseguirem sobreviver. Tá, pessoal? Também lembrando que esse bioma Caatinga é um bioma, tá,
rico em biodiversidade, há várias espécies que habitam nesse local, e também é um bioma que é exclusivo apenas do Brasil, tá? É um bioma que não existe em nenhuma outra parte do planeta, não vai se encontrar o bioma Caatinga em nenhuma outra parte, tá, do mundo. É um bioma endêmico do Brasil, ou seja, endêmico que existe somente naquele local. Então, é um bioma que existe somente no Brasil. E também, além dessa importância de existir somente no Brasil, ele também é importante porque nele estão várias espécies endêmicas, ou seja, espécies que existem somente também ali na Caatinga. Espécies de animais, tá? Por exemplo, que não estão presentes também em nenhuma outra parte do planeta, estão presentes somente na Caatinga, não estão nem na Amazônia, nem na floresta amazônica aqui do Brasil, não estão nem no Pantanal, não estão nem no Cerrado, estão apenas na Caatinga. Então esse é um bioma importantíssimo, tá? Existe apenas no Brasil, existe neles espécies que estão presentes apenas nele. Então a gente vê já a importância, tá, desse primeiro bioma, assim como todos os que eu vou falar, biomas brasileiros, que são super importantes, tá, pessoal? E aqui a gente vê mais algumas imagens, tá, do tipo de vegetação do bioma Caatinga. E a gente vê também alguns animais, alguns exemplos de animais que também habitam nesse bioma. E aí a gente vai ter o veado caatingueiro, a cascavel e a onça parda, tá? Essa onça parda ela está presente, por exemplo, não somente na Caatinga, mas ela é um dos animais que está presente também na Caatinga e é considerado o segundo maior felino do Brasil, perdendo apenas para a onça pintada. Então, esse mamífero, tá, de grande porte, ele também está presente no bioma Caatinga. Lembrando que aqui são apenas alguns exemplos, tá, de espécies que está presente nesse bioma. Em cada bioma que eu vou falar, eu vou mostrar exemplos, tá, de animais, de espécies que estão presentes, mas são muitas espécies que habitam, não somente esses, mas são muitas espécies. E eu vou mostrar alguns exemplos. Amazônia. A Amazônia, né, a famosa Amazônia, é conhecido pelo mundo todo, praticamente. Então, o bioma Amazônia ele está presente no Brasil, tá? Porém, ele acaba passando também para outros países que são vizinhos ao Brasil, mas mais da metade, tá, desse bioma está presente no Brasil. A grande parte do bioma Amazônia, tá, está presente na região brasileira e ocupa 49% do Brasil, ou seja, praticamente metade do país é ocupado pelo bioma Amazônia, tá, pessoal? Ele se estende pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Então, esses são os estados em que o bioma Amazônia está presente. Possui uma vegetação densa, com árvores de grande porte, e também é um bioma riquíssimo em biodiversidade, sendo que a maior biodiversidade do planeta está localizado no bioma Amazônia. Possui também a maior bacia hidrográfica e também a maior floresta tropical do mundo. Então, quando eu falo, voltando um pouco atrás, né, que eu falei sobre os biomas a nível global, você acredita, né? A gente viu sobre os biomas e um deles que a gente viu são as florestas tropicais. Então veja, nessa última informação que tem aqui no slide, diz assim, que ele possui a maior floresta tropical do mundo. Então o bioma Amazônia, tá? A nível nacional, ele é chamado, né, de Amazônia. Só que se for levar em consideração a nível mundial, a Amazônia ela faz parte, tá? Eu falo em nível global, do bioma floresta tropical, porque ele é composto, tá? E nele há a maior floresta tropical do mundo, tá? E as suas características são de floresta tropical. Então, a nível nacional é Amazônia, mas a nível mundial é floresta tropical, tá, pessoal? E ele possui a maior floresta tropical do mundo, a maior biodiversidade do mundo, é um bioma riquíssimo, pessoal, em biodiversidade. Então, de todas as biodiversidades que existem no planeta, a maior biodiversidade está
concentrada no bioma Amazônia. Como eu falei, ele é composto por árvores densas, que essas são as características, tá, da floresta tropical. Então são árvores altas, tá, pessoal? E um animal, por exemplo, que habita nesse local é a onça pintada, beleza? Esse é um dos animais, né? É o felino de maior porte que existe aqui no Brasil. O segundo é a onça parda, que eu falei na estante, tá? Que também habita no bioma Caatinga, porém a onça parda também pode ser encontrada no bioma Amazônia, tá? E aí a gente vê a imagem de uma onça pintada. E aí a gente tá vendo também, né, essas árvores, a gente, né, já vê pela imagem que são árvores, tá, densas, árvores de grande porte, tá? É um bioma que chove muito porque são características das florestas tropicais. Então nesse bioma Amazônia chove muito, tá? Também é um bioma quente, tá? São características que fazem parte desse bioma e é riquíssimo em biodiversidade. É um bioma mega biodiverso, ou seja, um grande número de diversidade de espécies de vida, tá, pessoal? Um bioma excelente, é a Amazônia, magnífico. Falando agora sobre o Cerrado. O Cerrado ele ocupa aproximadamente 22% do território brasileiro, é composto por vegetação baixa, né, até 20 metros, esparsa, tá, com caules retorcidos e folhas espessas. E é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul. Então, quando a gente, por exemplo, quando eu falei também sobre os biomas a nível global e eu falei da Amazônia, o Cerrado, ele é também, a nível global, ele faz parte, eu falei da savana, perdão, né? O Cerrado, ele também, a nível global, ele faz parte da savana, tá, pessoal? Ele é uma savana aqui no Brasil. E aqui no Brasil, sendo um bioma a nível nacional, ele recebe esse nome de Cerrado. E ele é o segundo maior bioma do Brasil, sendo que o primeiro maior é a Amazônia, que a gente falou na estante, e o segundo maior do Brasil é o Cerrado, e não somente do Brasil, mas da América do Sul, tá, pessoal? É um bioma também rico em biodiversidade, é um bioma enorme, tá? Ocupa 22% do território brasileiro, ou seja, é um bioma enorme, é rico em biodiversidade, tá? E tem sido voltado muita atenção para ele, porque nele, além de ter muitas espécies de animais, tá? Além de ser um bioma biodiverso, ele tem perdido grande parte, ou seja, a sua conservação, ela não tem sido de certa maneira, digamos assim, conclusiva, não tem sido uma boa conservação, ela tem perdido biodiversidade. Então, por conta disso, é um bioma que tem chamado a atenção, porque é rico em biodiversidade e porque é necessário a conservação, tá, desse bioma, desse ecossistema, tá, pessoal? E aí, a gente vê mais algumas imagens, tá? Do bioma, do Cerrado, a gente vê, né, que são imagens realmente, quando a gente vê, por exemplo, aquelas savanas no filme, a gente vê que são imagens em filmes, né, que mostram muito essas savanas, tá? Aqueles animais que existem lá na África, por exemplo, mas aí a gente vê também que são imagens parecidas, e isso aqui é no Brasil. Então, o Cerrado é uma savana aqui do Brasil. E um exemplo de animal que está presente neste bioma, tá? No Cerrado, é o queixudo. Tá bem, pessoal? Então, a gente já vê pela imagem que realmente é uma savana, né? As imagens já mostram que realmente, se for comparar, colocar aquelas savanas lá da África e essas imagens, a gente vê que são realmente parecidas e que as características são a mesma. Por exemplo, essa árvore aí que a gente está vendo, a gente vê que tem troncos retorcidos, tá? A gente vê também que tem várias gramas, ou seja, que a vegetação bem baixa, bem rasteira. E a savana ela é caracterizada por isso, tá bem, pessoal? Cerrado, savana aqui do Brasil. Pantanal. O Pantanal, pessoal, ele é um bioma que ocupa quase 2% do território nacional e está presente nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a sua vegetação é composta por gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras e arbustos.
tá? Então, ó, a gente vê nessa imagem que além de possuir esse tipo de vegetação, o Pantanal ele é um local de alagamento, tá? Então, há vários locais que há as plantações, mas também há os locais que eles são alagados, e é isso que caracteriza esse bioma. Além desse tipo de vegetação, gramíneas, árvores de médio porte, plantas rasteiras, tá? Arbustos, além dessas características, dessas plantas baixas, também é um bioma de alagamento. Então, isso caracteriza, tá? É uma característica própria do Pantanal. E algumas imagens aqui a gente vê, né, mais locais, tá, com alagamento que caracteriza o Pantanal. E a gente vê também, por exemplo, o jacaré do Pantanal, tá? E a gente também vê o tamanduá-bandeira, que são animais que habitam naquele local, além de várias outras espécies, tá, que habitam ali. Mas o jacaré do Pantanal e o tamanduá-bandeira são animais que a gente pode encontrar nesse bioma. E pessoal, só voltando aqui, ó, lembrando que sobre as características climáticas do Pantanal, que eu não tinha falado, ele possui um verão quente e chuvoso, ou seja, chove, tá, no verão do Pantanal, e o inverno ele é frio e seco, ou seja, é como se fosse o contrário. O verão é quente, porém chove, tá, no Pantanal, e o inverno é frio, só que é seco, tá? Então, no verão é que chove. Então, para a gente ver que é uma característica climática diferente, né? Porque às vezes a gente esperava, tem que ser um local que no inverno chove e no verão é quente, né? Às vezes o que se pensa é isso, né? Sobre climas, né? Mas aí a natureza já nos mostra que nem sempre é assim. E um exemplo disso é o Pantanal. É um verão quente, porém que chove, é chuvoso, e o inverno frio e seco. Então isso é o que caracteriza também esse clima, tá? É o que caracteriza esse bioma, o Pantanal. Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela ocupa cerca de 15% do território nacional. É composto por árvores de médio e grande porte e também está presente no litoral brasileiro, parte do Sudeste e Sul e alguns estados do Centro-Oeste e Nordeste, tá? Lembrando que isso daqui aqui no Brasil, tá? Então a Mata Atlântica ela está localizada no litoral, tá? Na região litorânea do Brasil, no litoral, e possui um clima, tá? Tropical úmido. Então essas são as características da Mata Atlântica, tá? É um bioma que foi bastante devastado e hoje não existe mais uma grande quantidade, digamos assim, comparada a antigamente desse bioma, porque ele foi bastante desmatado, tá, pessoal? É um bioma que tem sofrido muito, tá? E ele está presente, como eu falei, na região litorânea do Brasil, no litoral do Brasil. Então é lá que a gente vai encontrar a Mata Atlântica. E são imagens aqui, por exemplo, ó, que são plantas de médio e grande porte, como a gente vê aqui nessas imagens, tá? E um exemplo, tá, de animais que habitam lá é o mico-leão dourado e o bicho preguiça, que a gente pode encontrar nesse bioma, tá? Mata Atlântica, além de várias outras espécies. Os pampas ou campos sulinos. Os pampas eles possuem uma vegetação de gramíneas e herbáceas. Então aí nessa imagem a gente já vê que são plantas baixas, né? Por isso que ele recebe também esse nome de campos sulinos, porque eles têm características, tá? Esse bioma tem características que na verdade são campos, né? Quando a gente vê nessas imagens, tá? A gente vê muitos campos e nas próximas imagens que eu vou mostrar também. Ele está localizado em parte do Rio Grande do Sul e possui um clima subtropical. E aqui a gente vê as imagens, tá? Dos campos sulinos, dos pampas, né? A gente vê essas duas imagens que realmente são campos. Então é isso que caracteriza também esse bioma. Então veja que cada bioma que a gente viu possui as suas características próprias, tá? Lá tem as espécies de animais, né? A gente vê, por exemplo, que cada bioma tem, né, o seu clima, por exemplo. A gente vê o exemplo do Pantanal, né, que tem um clima, um verão que é chuvoso, tá? Então,
as espécies que estão presentes em cada um desses biomas, elas se adaptam, elas são adaptadas a sobreviver, tá, com aquele clima, com aquela vegetação. E um exemplo de animais que a gente pode encontrar também nos pampas são a ema e o sapinho de barriga vermelha. Então são animais, tá? Cada animal que eu mostrei que habita nesses biomas, eles possuem a sua adaptação para sobreviver. Um exemplo, por exemplo, o Nordeste, né? Lá que no Nordeste está o bioma Caatinga. Então a gente vê que, como eu falei, né, que há um período de chuva e há um período de estiagem de seca. Então os animais que habitam ali, eles estão adaptados a sobreviver tanto nos períodos de estiagem como nos períodos de seca. E assim acontece com cada animal, com cada espécie, cada tipo de planta, por exemplo, falo não só de animais, mas de planta, que está presente em cada bioma. Então, elas possuem as suas adaptações para sobreviver, tá, pessoal? Esse daqui que a gente está vendo nas imagens, né, os pampas, né, com suas características de campos, tá? Vemos os animais como a ema, o sapinho de barriga vermelha. Então, é isso que caracteriza os pampas. E aí a gente viu sobre algumas características que estão presentes nos biomas brasileiros. Aqui a gente vê um mapa, tá? Dos biomas que existem aqui no Brasil. Vou colocar aqui na caneta, tá? Ó, a Amazônia, que é o maior de todos, que ocupa 49% do Brasil, praticamente metade, né, do Brasil, está presente aqui mais na região norte, né? Está na região norte, na verdade. A gente vê o Cerrado, ó o tamanho do Cerrado, o segundo maior bioma do Brasil. E sendo que a Amazônia, né, é o maior. Então a gente já vê de cara que realmente a Amazônia é grande, pessoal. E isso é apenas aqui no Brasil. Lembrando que ela ultrapassa as fronteiras, vai para outros países. Então é incrível esse bioma, tá? A floresta que habita nela é incrível. E a gente vê aqui o bioma Caatinga, ó, tá? A Caatinga, é o bioma que eu disse que é endêmico do Brasil. Existe apenas somente no Brasil, diferente, por exemplo, do bioma Cerrado, que, como eu falei, o Cerrado ele é a savana do Brasil. Mas em nível global, existem outras savanas em outros lugares, diferentemente da Caatinga. Não existe Caatinga em outros lugares, o que torna também importante, tá? Porque existe somente aqui no Brasil. A Amazônia, existe a floresta amazônica, ela ultrapassa para outras fronteiras. As florestas tropicais estão presentes em outras partes do planeta, tá? Então, para você ver mais uma vez, a Caatinga não, somente aqui no Brasil. A gente vê, por exemplo, aqui, ó, Mata Atlântica. Como eu falei que ela está ela está localizada mais na região litorânea, ela pode ser encontrada, tá, em outras partes do Brasil, porém ela está presente mais na região litorânea. Então a gente vê aqui, ó, no litoral do Brasil, a gente vê todas essas partinhas azul, são a Mata Atlântica. E lá no sul, lá embaixo, a gente vê o bioma Pampa, tá? Ou os Campos Sulinos. E aqui a gente está vendo, ó, o Pantanal. Então, os dois maiores biomas que tem no Brasil é a Amazônia e o bioma Cerrado, tá? Sendo que o bioma Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil e da América do Sul.